Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés e vamos tirar um tempinho nesse momento para falar com o Senhor. Às vezes você ainda não teve esse tempo com Ele hoje, às vezes você ainda não tirou um minutinho do seu dia para falar com Ele. Então eu quero que nesse momento você se conecte ao Pai. Você renda a Ele o seu louvor, a sua adoração. Que nesse momento você venha apresentar a Ele um coração quebrantado. Que você venha falar com Ele: Senhor, eu quero te sentir. Senhor, eu quero te tocar. Senhor, eu vim na tua casa porque eu quero sentir a tua presença. Eu acredito em propósito. E eu acredito que se você está aqui hoje, se você saiu da tua casa, se você fez esse esforço para estar aqui hoje, é porque o Senhor tem algo para falar contigo. É porque o Senhor tem algo para tratar no teu coração. O Senhor já chegou na casa. O Espírito Santo de Deus já está nesse lugar. Basta você entregar a Ele a sua adoração, o seu louvor. O teu coração é o que Ele mais deseja nessa noite. O teu coração é onde Ele quer tocar, é onde Ele quer entrar nessa noite. Diga a Ele que você quer sentir a presença dEle. Diga a Ele que você quer entrar no secreto com Ele. Porque Ele quer fazer a diferença na sua vida no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Tem 1000 graus de unção, de fogo nesse lugar. E é através de glória, é através de aleluia que você vai tocar, que você vai sentir a unção, que você vai sentir a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Pra continuar, Deus de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber teu poder. Quanto mais o tempo passa, o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som
fraco, gente. Vocês podem mais. Vocês estão aplaudindo ao Senhor, não é a equipe de louvor. Glória a Deus. Eu quero convidar vocês agora a fechar os seus olhos. E eu quero convidar vocês a entrar num lugar que só vocês podem entrar com Ele. Eu quero convidar vocês a entrar no secreto dEle, no secreto que existe guardado dentro do teu coração. O Senhor chegou na casa e Ele está querendo ouvir a tua voz. Ele está querendo ouvir a tua voz, a tua adoração, o teu louvor. Talvez você não falou com Ele hoje. E o Pai está falando: filho, que saudade de ouvir a tua voz. Que saudade de entrar dentro do teu coração. Que saudade de fazer morada dentro de ti. O Senhor tem algo para falar. O Senhor tem algo para ministrar no teu coração nessa noite. Por isso entre no lugar que é só seu e dele. Entre no lugar que é só você e Ele. Porque o Senhor, Ele quer transformar a tua vida. Mas Ele espera que você fale com Ele. Ele espera que você declare que Ele é o único, que Ele é tudo, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é prioridade na sua vida. Tu és lindo, Pai, Tu és lindo. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Senhor, não há outro. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Declare que Ele é tudo. Declare que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é Pai. Declare que só Ele pode preencher o teu coração, só Ele pode entrar. Declare que o seu coração é dele, que esse espaço está reservado para Ele. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Diga que Ele é o único, que não há outro como Ele. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa, Senhor. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tu és tudo, tudo, És Senhor. tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Ele é tudo. Ele é a resposta para qualquer pergunta. Só Ele preenche, só Ele entra, só Ele transforma. Oh, aleluia! O Senhor é o alfa, Senhor. Alfa e ômega, o início. Declare que Ele é e o fim. tudo. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e
tudo, Senhor. Tudo pra mim. Tu és tudo. Tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te amamos, nós desejamos a tua presença, Pai. Nós desejamos te sentir, te tocar, meu Pai. Nós queremos entrar no secreto contigo, Senhor. Faz, Senhor, na vida dos teus filhos aquilo que homem nenhum pode fazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, porque é bom demais estar na presença dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebam o pastor Luiz. Glória a Deus, boa noite, povo de Deus, paz seja convosco, amém? Pega a sua Bíblia, meu irmão, e abra comigo, Lucas capítulo 14, versículo de número 15, Evangelho de Lucas capítulo 14, versículo de número 15. Quando você encontrar, você diga glória a Deus, amém? Lucas 14, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está preparado. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: eu acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. Ainda outro disse: eu acabei de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, preste atenção nessa palavra, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho. O Senhor falando e o Senhor agindo, o Senhor traz para nós o tratamento, a revelação que nós precisamos. O Senhor, meu Deus, tem a inspiração que a nossa caminhada pede e exige. Por isso, Senhor, nós te pedimos: venha nos moldar, venha nos tratar, venha revelar a cada um de nós, meu Deus, o que a Tua palavra tem separado para que seja derramado na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus.
Queridos, Jesus foi convidado para participar de um banquete. Jesus recebeu um convite, ele estava sentado na mesa, e por algum motivo, sem dúvida nenhuma espiritual, Jesus estava trazendo uma palavra para todas as pessoas ali presentes, mas não foi qualquer palavra, foi uma palavra de constrangimento. As pessoas que estavam ouvindo Jesus estavam se sentindo constrangidas com a palavra que ele estava pregando. Então Jesus trouxe uma palavra específica para o dono da casa, para o anfitrião. Ele disse assim para ele: olha, a próxima vez que você fizer um banquete, eu vou te dar um conselho. Não convide os ricos, não convide os seus amigos, porque essas pessoas têm como te retribuir. Se você convida uma pessoa nobre, essa pessoa pode fazer um banquete e você pode ser o convidado dela. Faça o seguinte: quando você fizer um banquete, você convide os mendigos, você convide as pessoas que vivem à margem da sociedade para poderem estar nesse banquete. Eles não têm como te retribuir, mas o reino de Deus vai te recompensar. Jesus falou essas palavras e eu não tenho dúvida que havia um clima, uma tensão no ar, na atmosfera. Havia, sem dúvida nenhuma, um clima de constrangimento. E alguém, para quebrar esse clima, para amenizar a situação, alguém decidiu então mudar de assunto dentro do assunto. Alguém decidiu e falou uma coisa poética e disse assim: bem-aventurado, ou seja, abençoado, é a pessoa que vai participar do banquete no reino de Deus, no reino celestial. Imagina a felicidade de poder comer um pão que foi preparado, que é servido por Deus. Nesse momento, Jesus usa uma parábola. Todas as vezes que Jesus fala em parábolas, Jesus revela alguma característica do reino de Deus para que nós possamos compreender. As parábolas ditas por Jesus era para que fosse esclarecido, para que chegasse ao nosso entendimento como que funciona o reino de Deus. Se você é servo de Deus, você precisa compreender como que funciona o reino de Deus. Porque se você for capaz de compreender como que funciona o reino de Deus, você sabe o que você deve fazer para que o reino de Deus se mova na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus contou a seguinte parábola. Ele disse que havia um homem que ele preparou um banquete. Esse homem representa Deus. Amém? E Deus, ele prepara para a nossa vida um banquete. E você pode me perguntar: pastor, que banquete que é esse? Aonde existe necessidade, Deus proveu uma resposta. Se o homem está enfermo, Deus tem cura para a vida dele. Se um homem está oprimido pelo diabo, Deus tem libertação. Se uma pessoa, meu irmão, está atolada em pecado, ele tem perdão. Se a pessoa está condenada ao inferno, ele tem salvação. Se a pessoa olha para trás e vê uma história de derrota, ele tem uma nova vida para essa pessoa. Aonde existe uma necessidade do homem, Deus provê uma resposta, uma solução. O reino de Deus é um banquete. Deus tem um banquete para você nessa noite. O que Deus nos oferece é um banquete. Só que note o que Jesus contou nessa história. Ele disse que o primeiro alvo dele são os convidados. As primeiras pessoas foram aquelas que foram escolhidas para desfrutar daquele banquete. Então chega-se o servo e leva o convite para a primeira pessoa. Chega para aquela primeira pessoa e diz para ela: olha, o meu Senhor mandou te dizer que está preparado o seu banquete. E o primeiro convidado responde assim: mas eu acabei de comprar uma propriedade agora. E eu tenho que investir. Eu tenho sonhos para realizar. Eu comprei essa propriedade e agora eu tenho que vê-la, eu tenho que desfrutá-la, eu tenho que chegar até lá. Então, leve essa desculpa para mim e diga que eu não vou poder estar no banquete. O servo então vai para outro convidado. E o outro convidado fala assim: olha, eu acabei de comprar 5 juntas de bois. Sabe por que eles compravam bois naquela época? Para trabalhar, para arar a terra.
Então ele estava dizendo assim: eu tenho muita terra para arar, eu tenho muito trabalho por fazer, então eu não vou poder. Entrega essa desculpa para o seu Senhor. Eles chegam então para o terceiro convidado fala: acabei de casar, não tem como eu ir. Ele estava dizendo: se o Senhor tivesse me convidado um pouquinho antes, maravilha. Se o Senhor tivesse me convidado um pouquinho depois, eu poderia atendê-lo. Mas agora eu acabei de me casar, e eu aprendo uma coisa poderosa, meu irmão. No reino de Deus, tem uma coisa que Deus não admite: desculpa. O ser humano aprendeu que todas as vezes que ele não quer corresponder a uma expectativa, ele deve arrumar uma desculpa. Desde pequeno, o ser humano tem essa característica de se esconder atrás de uma desculpa. A desculpa tem sido a proteção do homem para os seus fracassos, para as suas falhas. Se você chegar para uma pessoa que fracassou no casamento, ele provavelmente vai jogar a culpa no cônjuge. Se você perguntar para uma pessoa que fracassou nos seus estudos, ele vai alegar que o problema foram as dificuldades, foi porque ele tinha dificuldade de aprender, foi porque os professores eram ruins, ele vai jogar a culpa em alguém. Todo fracasso que nós experimentamos na nossa vida, nós temos o hábito de nos esconder atrás de uma desculpa. Só que nessa parábola, Jesus nos ensina que Deus não admite desculpas no reino dele. Nós não temos desculpas para oferecer para Deus, que essas desculpas venham justificar a nossa ausência no banquete dele. No próximo versículo, olha aqui que ele fala, Jesus falando: eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados irá experimentar do banquete que eu os ofereci. O que o Senhor te ofereceu, se você apresentar uma desculpa, você não vive. Então aqui é um alerta. Porque Deus tem o melhor para a sua vida, quem crê, diga amém. O reino de Deus, se abençoar a tua vida financeira, você sai abençoado. Se o reino de Deus tocar a sua saúde, você sai curado. Se o reino de Deus tocar a tua alma, você sai quebrantado. Se o reino de Deus te visitar em qualquer área, algo sobrenatural acontece. Deus tem tudo isso para a tua vida, mas uma coisa Ele não aceita: desculpa. Deus, Ele não admite desculpa. Nessa parábola, preste atenção, nós vamos ver, e eu tenho certeza que nós estamos pregando, eu estou pregando aqui, para pessoas que foram convidadas a se assentarem na mesa do rei, a desfrutarem do banquete do rei. Mas é só você sentar que ele te convida para ser servo dele. Tem servo de Deus aqui nessa noite? Você se considera servo dele? Então eu vou te falar o que ele fala. Servo serve para quê? Servo serve para quê? Para servir. Para servir. Então, na parábola que Jesus contou, ele confia o convite na mão dos seus servos. Ele fala assim: servo, eu quero que você vá atrás dos meus convidados, mas não se espante, porque o que você mais vai ouvir dos meus convidados é desculpa para não sentar no meu banquete. Mas nessa parábola ele está dizendo também que esse Senhor que preparou esse banquete, Ele não quer que o banquete seja desperdiçado. Então ele diz assim para os seus servos: se os convidados não querem, procura os necessitados, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão aqui, na parábola que Jesus usou, ele diz assim: procura mendigo, cego, coxo, o aleijado, procura essa pessoa que está sofrendo na vida. E é interessante, irmãos, porque se Deus convida uma pessoa para se assentar no banquete dele, quando a vida dele está tudo bem, a maioria das pessoas tem uma desculpa para não se assentar. Mas quando a pessoa está sofrendo, e Deus convida essa pessoa para sentar no banquete, o convite é bem aceito. O convite parece ser oportuno. Muita gente aceitou o convite, mas para estranho de muitos, não foram todos que aceitaram o convite.
Então aqui nós vamos ver Jesus falar uma coisa para os seus servos. Ele diz assim: voltem novamente no lugar onde você encontrou as pessoas sofrendo. Porque aquelas pessoas que você convidou e não vieram, estão sofrendo, mas não vieram, vocês vão ter que usar anagcazo. No original está escrito anagcazo, que está sendo traduzido por obrigue-os a virem na minha casa. Anagcazo, meu irmão, significa persuadir, impor, convencer. Anagcazo, no reino dos homens pode ser uma estratégia, mas no reino de Deus é unção do Espírito Santo manifestando na vida dos servos de Deus. É autoridade para se impor. É engraçado porque o servo de Deus, ele tem um chamado, não é apenas entregar convite. O servo de Deus tem um chamado para entregar convite, ele tem um chamado para procurar pessoas que estão sofrendo, mas ele tem um chamado também para usar de anagcazo, para se posicionar como anagcazo, para carregar na sua vida uma posição aonde as pessoas têm uma referência. Isso é um chamado para o servo de Deus. Anagcazo, meu irmão, é um posicionamento. Nós precisamos defender o reino que fazemos parte. Nós precisamos levantar uma bandeira que somos servos de Deus. Sabe como que a palavra de Deus te chama? A palavra de Deus fala que você é sal da terra, que você é a luz do mundo. A palavra de Deus fala que você é embaixador de Cristo, ou seja, você é representante do reino de Deus na terra. Ele te nomeou para representar algo. E aqui, eu quero fazer uma comparação com você. Você já parou para ver como que as coisas estão hoje? Por exemplo, como que a ideologia a favor da homossexualidade é tratada no Brasil hoje? Se você conhece algum homossexual mais velho, ou mesmo se você seja homossexual, pergunta para ele como que era 20 anos atrás e como que é hoje a vida dele. Pergunta a ele como que é. Você pode perceber que hoje você encontra casais homossexuais de mão dada, até beijando na boca, na rua, na praça, no centro da cidade, no shopping, no cinema, no aeroporto. Você encontra em todo lugar público. A pessoa não tem constrangimento de repente manifestar um certo tipo de afeto, de declarar de repente que a pessoa tem um relacionamento homossexual. Você não vê esse comportamento. Você não vê. Você sabe por quê? Porque nos últimos anos, aqui no Brasil, pessoas que defendem essa ideologia vestiram a camisa para formar um conceito, para mudar a opinião das pessoas. Você vê, por exemplo, as novelas. Toda novela tem casal gay. Quem são os personagens que interpretam os casais gays? O personagem da novela, quando é gay, é sempre uma pessoa de ótimo caráter. É uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica. É uma pessoa admirável. Quando não é isso, é uma pessoa divertida, é uma pessoa alegre, é uma pessoa descontraída, que todo mundo gosta de estar perto. Quando não é assim, é uma pessoa bonita. É uma pessoa que alguém olha e fala: rapaz, eu queria ser bonito que nem esse cara, eu queria ser bonita que nem essa moça, para as pessoas poderem se identificar. Você pode ver que eles usam até a estratégia inversa para falar mal do reino de Deus. Sabe o que eles fazem? Quando vão descrever um pastor numa novela, o cara é sempre alienado, ou ele é bandido, ele é pilantra, ele é mau caráter, alguma coisa que não presta ele é. Sempre. É dessa forma. Você olha, meu irmão, nas escolas, não existe nenhum adolescente aqui em Paracatu
que dentro da sala de aula nunca teve um debate sobre homossexualidade. E ai daquele que falar que é contra. Ele vai ser perseguido, ele vai ser rotulado como homofóbico, ele vai ser rotulado como uma pessoa retrógrada, ele vai sofrer o peso de uma sociedade inteira em cima dele. É dessa forma que funciona. Sabe como que está sendo? Está sendo imposto, está sendo inserido. Eles estão conquistando um espaço para uma ideologia. Por quê? Porque tem gente que acredita nela. Tem gente que acredita nela. Esses dias eu fui visitar minha mãe, uma cidadezinha de 10, 12 mil habitantes. Por volta de 7, 8 horas da noite, a gente estava passando de carro com os vidros abertos, no centro da cidade, a avenida principal da cidade. E a gente passando, de repente, um cheirão de maconha, irmão, um cheiro de maconha. A gente olhou para o lado, uma moça, uma menina, fumando um cigarro de maconha e andando na rua, no centro da cidade, numa cidade que todo mundo conhece todo mundo. Cidadezinha do interior é assim, ó, todo mundo conhece fulano, todo mundo conhece Beltrano, todo mundo conhecia aquela pessoa. E ela não estava nem aí. Você sabe por quê? Ela não estava fumando o cigarro de maconha só para o prazer dela. Ela estava fumando o cigarro de maconha no centro da cidade para carregar uma mensagem, para influenciar outros usuários. O que ela queria dizer para a sociedade é que aquilo era comum, que aquilo ali era uma coisa que devia ser praticada de forma aberta. Ela acredita na ideologia dela, ela defende a ideologia dela. Agora, sabe o que é triste? É que tem muito servo de Deus, calça cagada, calça frouxa, que fica se acovardando e tem medo de defender o Evangelho, defender o reino de Deus e de se posicionar no reino de Deus e no Evangelho. Tem um monte de gente que torce, que trabalha, que faz de tudo para as pessoas no trabalho não saber que você é servo de Deus, para os seus amigos não saberem que você é servo de Deus. Tem um rapaz uma vez, lá nos Estados Unidos, ele chegou para o pastor dele e falou assim: pastor, eu podia dar um testemunho? Pastor, pode? O cara subiu para dar o testemunho e falou assim: irmãos, eu fui enviado, faço parte do exército dos Estados Unidos e eu fui enviado para uma missão fora do país, fiquei mais de 10 anos fora, vivendo em alojamento, em acampamento, e eu vou falar uma coisa para vocês, é terrível aquele ambiente. As pessoas fazem deboche, as pessoas fazem piada, as pessoas ridicularizam, as pessoas pegam no pé quando a pessoa ela é cristã. Eles ficam de olho na pessoa e se ela cometer um pequeno deslize, as pessoas começam a acusá-lo. Vocês não têm ideia como isso é terrível. E o camarada no testemunho dele, ele fala assim, ó: e para a honra e glória do Senhor Jesus, ninguém descobriu que eu era cristão. Aí o pastor pegou o microfone e falou assim: irmão, então nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia de você e venha te dar uma segunda chance, para você poder declarar a tua fé. Por quê? Porque a pessoa às vezes é covarde, a pessoa não entendeu que aquele que te chamou para sentar no banquete, ele também te chamou para ser seu servo. E quando ele te chamou para você ser servo, é para você entregar convite para outras pessoas se sentar na mesa do rei, é para você procurar pessoas que estão sofrendo, mas quando você entender que ainda tem banquete de Deus, você precisa usar anagcazo, você precisa ser uma marca na sua geração, você precisa influenciar outras pessoas para chegarem até Deus. Nós fomos chamados, meu irmão, para ser um farol. Sabe como que funciona um farol? Antes que não existiam todos os apetrechos que hoje existem, eles construíam grandes faróis nas cidades costeiras, no lugar onde estava cheio de pedra, de rochedo. Aquele farol servia para guiar. Quando chegasse um barco, podia ser de manhã, podia ser de noite, podia ser de madrugada, aquele farol era referência para o barco poder chegar e atracar de forma segura. Nós somos a referência para as pessoas precisam saber que você é servo de Deus, porque hoje ela pode não precisar de Deus, mas amanhã ela precisa de uma referência e Deus vai te usar.
O preço que nós pagamos, meu irmão, é mínimo. É mínimo. Nós precisamos entender que a gente precisa se posicionar. O reino de Deus, meu irmão, ou você impõe, ou vão impor sobre você ideologias que eles creem. Eu preguei 5 vezes essa palavra. E quando eu preguei as primeiras vezes, ontem, eu preguei essa palavra ontem, e eu dei um exemplo, eu falei assim, ó, imagina você estar num restaurante, não tem aquele garçom, que ele vira para você e te recomenda, ele fala assim, ó, o chopp da casa está maravilhoso. Você pode falar assim para ele, não, obrigado. Só que você pode falar para ele, não, obrigado, eu sou servo de Deus, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu não bebo. Você pode falar, sabe qual que é a diferença dos dois? É que a partir do momento que você se identificar como servo de Deus, aquele camarada vai te olhar com outros olhos. E você vai abrir a possibilidade, você vai falar para a sua própria alma que você tem um chamado de Deus, que você é servo de Deus. E qualquer momento você tem que entregar um convite, qualquer momento você tem que ser usado por Deus, qualquer momento Deus pode te usar. Aí eu preguei, eu falei sobre isso quando a gente entrou dentro do carro para a gente ir embora. Os meus meninos, junto com a pastora, estavam lembrando de algumas ocasiões que a gente viveu. E eles me lembraram, irmãos, teve uma vez que a gente estava tirando férias, a gente estava lá na Bahia, lá na praia. Aí chegou um rapaz, o rapaz já chegou assim, ó, sabe? Já chegou. E ele virou e falou assim, meu rei, quer uma batida de coco com vodka? De jeitinho. Eu virei para ele, falei assim, não. Ele falou, não, nós somos evangélicos. Eu falei assim, eu sou pastor. Aí o cara já estava assim, já tá. Ele falou assim, eu sou desviado. Ele já estava no requebra. Aqui, meu filho, ó, aqui, ó, ele já parou aqui. Sou desviado. Pois é, irmão, você tem que voltar para Jesus. Ele já virou e falou assim, eu tenho batida de Guaraná também. Mas quando você vai voltar? Não, eu tenho que voltar mesmo. Essa vida no mundo não está com nada não. Você não sabe quando Deus vai te usar. A pastora lembrou um outro. A gente foi lá em Belém do Pará para visitar as megas igrejas lá do Pará. Aí, quando a gente foi na igreja lá do Guamá, na Catedral do Guamá, na quadrangular lá do bairro Guamá. Uma igreja, naquela época a igreja estava pequena, só cabia 3.400 pessoas assentadas. Aí eles agora acabaram de ampliar, vai caber mais de 10.000 pessoas assentadas dentro da igreja. Aí a gente foi lá visitar a igreja, irmãos. Aí eu lembro que a gente pegou um Uber. O Uber chegou com um musicão. Você já viu aquelas músicas que dá até vergonha você escutar a letra da música? Você escuta a letra da música, você fica com a cara assim, meio de... Sabe? As músicas com as letras esquisitas. Eu vou te... não sei o que tem, eu não sei de onde, o sangue de Jesus tem poder. Aí o rapaz chegou... Ó o Uber. E aí, galera? De jeitinho. Aí a gente entrou e ele, vão lá onde vocês estão indo. E ele colocando o dedinho lá. Quando ele viu igreja. Quando ele viu igreja, ele olhou para a gente e desligou o som. Perguntou assim, vocês estão indo para a igreja? Eu falei assim, estamos. Eu também sou de lá. É por aí. É por aí. Você sabe por quê? Porque a gente tem que funcionar como um farol. A pessoa está meia perdida, o farol está ali. A pessoa precisa chegar no porto, o farol está ali. Nós precisamos ter referência. Nós somos instrumentos, precisamos ser instrumentos para influenciar a nossa geração. Nós somos instrumentos para marcar a nossa geração. É por isso que somos sal da terra. Senão a carne apodrece. E tem uma coisa, irmãos. Tem uma coisa que talvez você não saiba. O reino de Deus é um reino de expectativa.
O reino de Deus é um reino que nos observa. E de acordo com o seu posicionamento, o reino de Deus se manifesta na sua vida. Olha o exemplo de Ló. Ló encontra dois camaradas. E ele pergunta assim: quem são vocês? Eles: mensageiros de Deus. Quando eu falo para você, anjo, você já imagina um ser celestial. Se eu falar anjo e você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que tem anjo na Bíblia que venceu exércitos. Você sabe que tem anjo na Bíblia que trouxe mensagens poderosas. Você sabe que tem anjo no céu, anjos que trazem milagres, coisas maravilhosas que Deus queria derramar sobre o seu povo. Se eu falar anjo. Mas, quando você olha no hebraico, a palavra anjo significa mensageiro de Deus. Então, quando o camarada, quando ele perguntou quem são vocês, ele disse que são mensageiros de Deus, poderia ser um irmão de fé, podia ser um profeta, podia ser um sacerdote. Mas Ló recebeu aqueles dois camaradas na casa dele, só que Ló morava em Sodoma e Gomorra, era o antro da imoralidade sexual daquele tempo. Quando viram os habitantes daquela cidade, dois homens diferentes, eles queriam estuprar os dois. Então eles fizeram um cerco na casa de Ló, começaram a gritar para Ló: entrega esses dois que a gente só quer violentar eles. Ló, meu irmão, então defende os mensageiros de Deus. E os anjos lá dentro, quietinhos, só observando o que Ló ia fazer. Ló, com todos os seus recursos, com todas as suas forças, da sua maneira, ele tenta defender os anjos, os mensageiros de Deus. Quando você, aprenda isso comigo, quando você defende o reino de Deus defende você. Quando você se posiciona no reino dos homens, o reino de Deus se posiciona a teu favor também. Quem é que consegue se proteger ou proteger a sua casa? Quem é, meu irmão, que consegue, ainda mais num tempo de pandemia como essa, consegue se proteger e se proteger a sua família? Pois eu vou te falar uma coisa, meu querido, quando Ló se posicionou, o reino de Deus também se posicionou em favor dele. Ló pegou e disse: eu não vou permitir que ninguém venha tocar nesses dois homens. E os dois homens só observaram. Quando viram a posição de Ló, eles falaram o seguinte: pode abrir a porta, Ló, nós vamos resolver isso aí para você. Os dois saíram lá para fora e cegou todo mundo. A família de Ló estava ameaçada, a casa de Ló estava ameaçada, mas quando ele se posicionou dentro da casa dele, o reino de Deus também se posicionou em favor da vida dele. O reino de Deus é um reino que te observa. O Senhor tem o banquete que você precisa. O Senhor tem a colheita, meu irmão, que pode mudar a tua história. É dentro do teu posicionamento que o reino de Deus também se posiciona em favor de você. Deus espera o seu posicionamento. Deus, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos agir com anaguicaso, marcar a nossa geração com o nosso posicionamento. Quer um outro exemplo? Dois discípulos de Jesus, prestes a se desviar. Jesus tinha falado para eles esperar em Jerusalém. Eles tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram. E agora eles estavam abandonando a fé, estavam indo embora para Emaús. O que Jesus faz? Jesus entra no meio deles. Eles não foram capazes de reconhecer que era Jesus. Então Jesus perguntou: o que vocês estão falando? E eles falaram: nós estamos tristes, porque nós pensamos que seria esse Jesus que iria remir Israel. Ele foi um profeta muito usado por Deus, mas aí ele foi entregue, morreu, foi crucificado. Nesse momento Jesus ficou indignado e falou assim para eles: vocês são tolos demais. Por acaso vocês não sabem o que diz as Escrituras? E ele começou, irmãos, de Gênesis a Malaquias, transcorrendo todas as profecias bíblicas que falavam a respeito do Messias e como elas se cumpriram. Eles ouviram isso e ouviram. O reino de Deus é um reino de expectativa. A palavra que ele libera para você traz uma expectativa do reino de Deus. Jesus tinha acabado de mencionar, de falar a respeito de todas as promessas que se cumpriram. Aqueles discípulos não deram meia volta. Eles não retornaram e voltaram
para Jerusalém. Eles não fizeram nada disso, eles continuaram o caminho deles. Então chegou um ponto que Jesus falou: a partir desse momento nós dois vamos nos separar. Vocês dois vão para cá e eu vou para cá. É nesse momento que nós vamos, cada um vai tomar o seu rumo. Imagina se Deus virasse para você e falasse: a partir de hoje eu não sou mais com você, você está por conta própria. Você pode ter certeza que a sua vida vai ser marcada por desgraça e humilhação. Aqueles dois discípulos agora iriam caminhar por conta própria. Mas o reino de Deus é um reino de expectativa. Então os dois se posicionaram. E o posicionamento deles trouxe um resultado. A palavra de Deus me ensina em Lucas 24, 29. Diz assim, ó: e eles o quê? Constrangerão. Jesus tinha trazido ensinamentos e marcas profundas nos seus discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos a dar a outra face quando alguém lhe batesse no rosto. Jesus ensinou a amar os seus inimigos. Mas Jesus ensinou, acima de tudo, a ganhar almas. Jesus enviava discípulos de 2 em 2 para fazerem outros discípulos. Esses 2 discípulos se deram conta do chamado que um dia Jesus confiou a eles. E eles em momento nenhum pregou para esse viajante. Eles não se posicionaram. Mas agora, nem que seja nos 47 do segundo tempo, eles se posicionaram. E eles chegaram a constranger Jesus, dizendo para ele: Senhor, já faz tarde, fique conosco. Nós temos algo para compartilhar com você. Nós temos algo que marcou a nossa vida que a gente precisa te entregar. Nesse momento eles constrangeram Jesus. E eu vou falar uma verdade para você: ou você constrange ou você será constrangido. O reino de Deus, nós temos um chamado. O chamado de Deus é que nós venhamos nos impor, é que nós venhamos levar as outras pessoas a se curvarem diante de Deus. O que esses homens não imaginavam, que quem estava com eles era o próprio Jesus. Jesus, quando entra dentro da casa desses homens, ele pega o pão, ele levanta para cima, e ele deu graças, e ele partiu o pão. Quando ele partiu o pão, os discípulos perceberam que era Jesus. E Jesus desapareceu na frente deles. Olha, veja bem. O fato mais importante da história da humanidade não foi o homem pisar na lua. Não foi nem Deus pisar na terra. Foi Jesus morrer na cruz e ressuscitar no 3º dia. Você pode ter certeza que o privilégio de rei, olha, o sonho de reis, o sonho de profetas, de servos de Deus, era ver a glória de Deus. E não existe glória maior de Deus do que quando Cristo ressuscitou. E essa glória foi confiada para os discípulos de Jesus. Mas uma das primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado foi aqueles 2 camaradas. Foi aqueles 2 discípulos que se posicionaram. Se você se posicionar com ousadia, se você se posicionar dentro do que Deus te chamou, se você se posicionar no reino de Deus, você vai ter experiências que você não imagina. Você vai ver Deus se revelando a você, e você vai perceber que Deus está mais perto de você do que você imagina. Você vai começar a descobrir, meu irmão, que Ele não te abandonou, mas é Ele quem te traz de volta. Você vai descobrir, meu irmão, que mesmo quando você não estava percebendo, Ele estava tentando trabalhar na sua vida. Se posiciona que o céu se abre. Se posiciona que Deus te defende. Se posicione, porque o reino de Deus aguarda o seu posicionamento. E eu te pergunto, você vai se posicionar? Então fique de pé, eu quero ministrar nagicaso sobre a tua vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, o teu reino é um reino de expectativa. O teu reino é um reino de resposta. E nesse momento, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida dos teus filhos,
a vida, meu Deus, de cada um desses, meu Deus, que estão aqui na tua casa para receber aquilo que o Senhor o tem chamado. O Senhor, meu Deus, é aquele que prepara um banquete, mas o Senhor também nos chama para sermos seus servos. Quando nós somos seus servos, nós vamos entregar convites, nós temos que procurar pessoas que estão sofrendo, mas nós também, Senhor, temos que ter anagicaso, ousadia, posicionamento, para sermos referência na nossa geração. Levanta, meu Deus, referências neste lugar, levanta, meu Deus, homens e mulheres, que vão fazer a diferença nesses dias. Meu Deus, derrama essa unção, e desde já eu quero liberar sobre essa pessoa, a proteção, a revelação, que Ló teve na vida dele. Eu quero ministrar a experiência que os discípulos perdidos de Emaús tiveram, que o Senhor venha honrar este momento, é o que eu ministro em nome de Jesus. Quem recebe, diga: eu creio, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e glorifica a Ele, igreja. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Irmãos, se você vai honrar o Senhor nessa noite, com seu dízimo, com a sua oferta, se prepare. Nós estamos ministrando a bênção do Salmo 50 esse mês. O Salmo 50, ele começa nos ensinando que Deus, ele quer fazer uma reunião com todo mundo que tem uma aliança com Ele, de sacrifício. Aliança de semear no altar de Deus, dízimos e ofertas. E nessa palavra ele diz o seguinte, ele explica por que ele tem esse nível de relacionamento com o seu povo. Deus, ele deixa bem claro que não é porque ele necessita de algo. Na palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. A palavra de Deus diz que a terra é minha e eu dou a ela a quem eu quiser. Nesse mesmo Salmo 50, Deus fala o seguinte: os rebanhos me pertencem e as aves do céu são minhas. Então, por que Deus, ele pede esse nível de relacionamento com Ele? No versículo 14 do Salmo 50 ele fala: porque o que realmente Deus está interessado é que você venha oferecer a Ele a sua gratidão. Quando você tem esse relacionamento com Deus, de ser grato a tudo que Deus te proporciona, e você semeia na casa dEle, aí vem a promessa do versículo 15, que diz o seguinte: no dia, e clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei, e você vai me honrar. Amém? Irmãos, eu vou compartilhar, nós vamos compartilhar com vocês na quarta, e nós vamos compartilhar provavelmente no próximo final de semana, no culto de sábado e de domingo. Quero compartilhar com vocês um testemunho que uma pessoa aqui da igreja teve, esses dias agora. Eu estou ministrando esse tema, e ela não sabia que ia viver um dia de angústia. Eu estava do lado da pastora quando essa pessoa ligou para a pastora desesperada. Uma pessoa desesperada, dia de angústia mesmo. Um quadro terrível de saúde. Foi diagnosticado algo terrível para uma pessoa da família dela. Desesperada, terrível a notícia. A pastora falou assim: nós vamos orar, nós vamos clamar agora ao Senhor. E ela estava contando depois para a gente que ela se lembrou desse tema. E ela, como semeia aqui no altar, ela falou o seguinte: olha, o pastor tem ministrado nos cultos, que no dia da angústia nós vamos te clamar, o Senhor vai livrar. E sabe o que é interessante desse testemunho? Porque ela tem um vídeo gravado da pessoa passando mal. Ela estava passando mal, e depois que ela recebeu o vídeo da pessoa passando mal, ela foi internada no hospital. Os médicos estavam apavorados, levaram a pessoa para fazer um exame. Nesse tempo de pegar a pessoa internada no hospital e for fazer o exame, houve o clamor. Quando houve o clamor e foi fazer o exame, não tinha mais nada. A pessoa que ia ser entubada recebeu alta e acabou. Ela estava passando mal, melhorou na hora. E os médicos falam assim: eu não sei o que aconteceu não. Você sabe o que aconteceu? Eu falei: também não sei não. Você também não sei não, você sabe que você também não sei não. Está até agora assim: não sei o que aconteceu não, o que aconteceu? Está até agora. Irmãos, no mesmo dia, a pessoa não deu uma melhora, só o negócio que desapareceu. Amém?
Quarta-feira nós vamos contar esse testemunho. Próximo final de semana. É forte demais. Deus tem honrado que temos ministrado aqui nesse altar. Se você vai semear, pegue nas suas mãos, traga aqui diante do altar, nós iremos consagrar a Deus no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos a Ti os santos dízimos e as santas ofertas. Nós consagramos a Ti o voto de ouro, de prata, de bronze, a oferta do projeto Neemias. E queremos profetizar sobre a vida do Teu povo, que no dia da angústia, ao clamar, o Senhor vai trazer livramento e honra do céu sobre a vida dessa pessoa, o que ministramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem depositar, queridos, em nome de Jesus. Só até estar aflito, mas nunca deu. Queridos, se você acompanha esse culto pela live e gostaria de fazer sua contribuição, basta você nos solicitar, a gente envia para você no privado os dados da igreja, caso assim você o deseje. Amém? Irmãos, eu tenho alguns avisos aqui. A terça-feira, 6 da manhã, tem um culto de oração aqui na igreja. Nós temos a corrente das 7 orações na quarta-feira, 3 da tarde, 7h30 da noite, e quinta-feira, 7h30 da noite. Sexta-feira, 7h30 da noite, nós temos o Tadel, treinamento avançado de líderes, e final de semana nós temos o culto da família, sábado 5 da tarde e 8 da noite, e domingo 9 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. Para você participar de um desses cultos, você precisa reservar o seu lugar. Você pode fazer essa reserva com a pastora Simone, ou pelo telefone 998004008. De uma das duas formas, você poderá estar reservando a sua participação aqui no culto presencial. A gente está sendo fiscalizado muito de perto, né? Eu acho tão interessante, né? Quem dera se eles fiscalizassem todo mundo do jeito que eles fiscalizam a igreja, né? Aqui eles já vieram 9 vezes fiscalizar a gente. Nos botecos lá perto de casa, eu acho que eles não vão lá nem para tomar cachaça. Só pode. Aqui eles gostam demais de igreja, só pode. Eles vêm, tiram foto, sabe? Inventam as regras mais sem sentido. Diz que eu tenho que usar aqui, ó. É máscara de pescoço. Para mostrar para vocês que eu estou usando máscara. Isso é ridículo. Só que tem que fazer, né? Porque antes pingar do que faltar. Pior do que fazer culto com 30 pessoas é não fazer culto de jeito nenhum. Amém? Nós estamos firmes, irmãos. Enquanto durar essa pandemia, nós estamos orando 3 horas da manhã. Eu, a pastora, junto com outros irmãos, nós estamos orando todos os dias 3 horas da manhã. Qualquer dia desse, mesmo que você não venha orar todos os dias, acorda 3 horas, vamos orar conosco, vamos clamar nesse tempo de pandemia, no nome de Jesus. Amém? Em agosto, nós teremos um batismo. Amém? A obra de Deus não pode parar. Em agosto, nós teremos um batismo. Eu quero dar um recado aqui para os líderes de GAP. Faz um levantamento lá no seu GAP de quem está para batizar, para a gente poder ministrar o curso, para podermos levar essas pessoas ao batismo agora, no mês de agosto, no nome de Jesus. Nós estaremos encerrando o nosso culto. Vamos ficar de pé, irmãos? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Eu quero abençoar a sua semana em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite. Nós ministramos sobre os teus filhos a tua bênção, a tua proteção. Eu profetizo, meu Deus, uma semana de conquistas, uma semana de vitórias, e que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos digam: muito boa noite, paz seja convosco. Pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu serei